Aí já comecei a preparar material para comércio exterior, que a gente começa na semana que vem. E aí eu vou tentar dar comércio exterior em 2 encontros, tá bom? Por conta que a gente teve 2 feriados seguidos, né? E o cronograma de vocês ainda não foi adequado, aí ficam liberando as provas, né? Eu sei que de comércio exterior parece que ia liberar já a primeira prova hoje, mas eles dão um prazo, né, para vocês responderem. Então, como próxima semana eles devem estar liberando aí. Na outra semana deve estar liberando a N2 também. Então, vou tentar na semana que vem, né, dar bem uma adiantada aí na parte de comércio exterior. Comércio exterior, pelo que eu estava já dando uma olhada ali do que tem no livro de vocês, uma parte não é uma matéria muito complicada, né? A primeira parte é uma parte até histórica, um resgate histórico aí. Então, é tranquilo. Pronto. Aqui nós estamos na unidade 3, né? Lembrando que a gente teve essa parte de introdução à gestão de pessoas, onde nós conhecemos lá os processos que faziam parte, né, da gestão de pessoas. Aí a gente viu os processos de provisão e aplicação, agora a gente está nos processos de manutenção das pessoas, ou seja, depois que você recrutou, selecionou e tudo mais, você vai tentar manter essas pessoas, desenvolver essas pessoas, né, treinar. No tópico 1, a gente viu um pouco sobre essa parte. Agora a gente vai dar continuidade, começando aqui falando sobre educação continuada, né? Aí o primeiro tópico é educação à distância, né? Conhecido aí como e-learning. Vai ser o processo de ensino e aprendizagem que é mediado por tecnologias, né? Que nós estamos fazendo aqui, onde professores, instrutores e alunos, eles se encontram separados espacialmente, não dividimos no mesmo espaço, né, a mesma sala, mas estamos conectados por tecnologias, principalmente as telemáticas como a internet, né? Várias pesquisas indicam que o e-learning ele vai ser mais eficiente quando ele conta com um bom sistema de tutoria, né? Por isso que eu estou aqui, para poder orientar, para ser esse intermédio, né? Quando apresenta o mesmo conteúdo de várias formas, como textos, imagens, vídeos, e quando oferece opções diversificadas para o aluno interagir com o conteúdo, com os tutores e com os colegas, né? Vocês têm o fórum, vocês têm o WhatsApp, e vocês têm esse momento aqui também, né? Que vocês podem aí estar interagindo. Então, as organizações, elas muitas vezes se utilizam, né, dessa forma de educação à distância, para a formação, né, dos seus colaboradores. Existe também a educação corporativa, onde as empresas elas começam a perceber a necessidade de transferir, então, o foco dos esforços de treinamento e de educação de eventos em sala de aula, né, cujo objetivo aí é desenvolver qualificações isoladas, né? Geralmente é por um curto período de tempo, né? Então, ela vai desenvolver alguma a qualificação isolada. Por exemplo, como esses pequenos cursos que vocês fazem, imagina dentro de uma empresa, a gente verifica que teve uma mudança no sistema, né? Vamos utilizar um novo sistema. Então, faz ali um encontro onde vai ser desenvolvida as qualificações para poder operacionar ali o sistema. Mas existem outras maneiras também. Algum processo vai mudar e aí vocês precisam ser treinados para saber lidar com esse novo processo, saber executar as atividades, tá? Isso vai contribuir para a criação de uma cultura de aprendizagem contínua, tá? Em que os empregados, eles vão aprender uns com os outros, né? Muitas vezes, o que pode e acontece é que o próprio, um dos funcionários, ele pode ser lá o instrutor. Por exemplo, ali, quando eu estou ali no IFCE, acontece muito, né?
fulano vai ser fiscal de contrato, vamos fazer um treinamento de fiscalização de contrato. Então, chama o pessoal da contabilidade, o pessoal dos contratos, e vão ser os instrutores, certo? Então, você vai criando essa cultura dentro da empresa. E aí, também vai criando essa questão do compartilhamento de informações, de inovações, tá? E melhores práticas, visando sempre aí solucionar problemas organizacionais que existam, tá? O foco do treinamento vai além do empregado isoladamente para o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem da organização. Ele vai criar, então, situações que permitam a discussão de problemas comuns e soluções por meio da aprendizagem coletiva. Tá? Então, o foco também não é apenas formar um empregado, um isolado. Né? Há também a figura da universidade corporativa. Por exemplo, eu sei que lá nos Correios eles têm, eu não sabia, mas eles têm uma universidade, vocês sabiam disso? Ninguém sabia, o povo tá tudo mudo aí. Até os dedinhos não querem nem digitar hoje, vamos lá. Na definição clássica aí de Jane Meister, uma universidade corporativa é o guarda-chuva estratégico e centralizado para educar e desenvolver os funcionários e outros membros da cadeia de valor, como clientes, fornecedores, parceiros, né? E mais do que isso, uma universidade corporativa é o principal veículo, tá? Para tentar veicular aí, né? Para disseminar a cultura da organização e promover o desenvolvimento de competências relacionadas não apenas ao cargo que aquela pessoa ocupa, mas à vida profissional dela como um todo, né? Como aprender a aprender, liderança, pensamento criativo, resolução de problemas. Então, imagina que ele contrata o funcionário, né? E ele vai finalizar a qualificação dele. A gente viu, acho que na aula passada, que eu estava pesquisando esses dias e me deparei muito com essas situações em que, às vezes, o mercado quer contratar, mas ele não consegue um candidato, né, que realmente atenda todo o escopo ali do que é exigido para aquele cargo. E aí não tem problema, a empresa busca ali o que mais se adequa e ele vai terminar de lapidar aí a pessoa. E essa é uma oportunidade. Além de qualificar, né, além de capacitar, vai desenvolver melhor, vai atuar para buscar desenvolver habilidades. Habilidades, por exemplo, de pensamento criativo, resolução de problemas, isso são habilidades, gente. Isso é comportamental. Né? O modelo das universidades corporativas, elas apresentam aí vantagens, como possibilidade de unificar e planejar estrategicamente os esforços aí de treinamento e desenvolvimento. Também um importante papel no marketing, porque fortalece a imagem da empresa e na retenção de talentos. Então, tanto externamente, a empresa vai ter uma boa imagem por conta dessa universidade corporativa, quanto é uma possibilidade dela pegar alguns talentos, desenvolver e retê-los. Né? Possibilidade de criar programas de treinamento e desenvolvimento sob medida, voltadas aí às conquistas das competências essenciais à organização, além de ter uma redução de custos, quando se leva em conta o investimento feito e o retorno que vai ser recebido aí em forma de aumento de competitividade. Então, lembrando que o principal capital, né, de uma empresa são as pessoas. As pessoas fazem a empresa. As pessoas podem levar a empresa lá para o alto e elas também podem derrubar, destruir. Né? Então, quer dizer que com essa universidade, com esse esforço, esse treinamento e desenvolvimento,
Você está investindo em quê? No seu capital humano. Então, o seu capital humano vai te dar um retorno como? Vai trabalhar melhor, né? Vão produzir mais, vão se capacitar mais, então eles vão estar à frente, vão estar inovando. Isso é o quê? Isso é ter aumento de competitividade. Coaching. Quem aqui já ouviu falar disso? Coaching? Eu já. E quem já ouviu falar das polêmicas envolvendo isso? Vocês gostariam de ser coach? Vocês concordam, acham legal? Eu trouxe aqui muitos assuntos que... eu trouxe uns prints que não são do livro de vocês, né? Para complementar aqui as informações. Então, coaching. Vamos entender primeiro o que é, né? A palavra vem aí do mundo dos esportes, do inglês, né, gente? Eu não sei porque essa mania é feia de puxar tudo em inglês, mas, enfim. Se você for lá para os Estados Unidos ou algum outro lugar que fale em inglês, e você for participar de algum time, o seu treinador vai ser chamado de coach, né? Então, é um preparador, ou então um técnico. No mundo corporativo, coach é a pessoa que ajuda o funcionário da empresa. E aí, quem está sendo ajudado, né? Esse funcionário, ele é chamado de cliente ou de coach, certo? Então, esse coach vai ajudar esse coach a extrair o melhor de si e a realizar, então, todo o seu potencial. O coach pode ser interno, como um gerente ou alguém do RH que vai fazer isso, certo? Mas o mais comum e recomendável é que seja um consultor externo, normalmente um psicólogo especializado. Por que eu coloquei vermelho, negrito, itálico e sublinhado? Porque uma das discussões que existem em cima dessa figura do coach, né, é que muitas pessoas estão se disseminando, quase como, opinião minha, tá? Como igrejas com pessoas que querem apenas assim lucrar e acham que é muito fácil resolver o problema das pessoas, né? Aí fazem um cursozinho ali de 2, 3 meses, recebem um diploma de coach e aí começa a trabalhar com as pessoas. Aqui ele fala que é para realizar todo o seu potencial, né? Então, do que eu já vi de alguns coaches, até segui por um tempo, já fiz algumas pesquisas, né? Eles trabalham, o primeiro passo deles é essa questão do planejamento estratégico, né? Fazer a sua matriz SWOT, fazer um plano de ação, e aí, então, te ajudar a buscar os seus objetivos. Mas o que é que tem acontecido? Tem que ter muito cuidado, porque muitas pessoas estão buscando resolver os seus problemas, né? Com o coach, e você só está protelando um problema, porque a pessoa adequada para resolver um problema aí que você tem comportamental, né, é um psicólogo. Então, isso que eu frisei isso aí. Então, normalmente, um psicólogo especializado, né? Lembra que a gente viu também que RH, né, é importante ter sempre essa figura aí do psicólogo, porque nós estamos lidando com pessoas são complexas, pessoas são plantinhas com emoções, né, gente? E aí, às vezes, a gente precisa de quê? A gente precisa de um psicólogo, porque ele vai entender do comportamento, ele que estudou para isso, né? Ele tem uma capacidade técnica para conseguir desenvolver as técnicas que ele aprendeu e ajudar essas pessoas. Em um cenário de pressões e incertezas, né? Como agora, por exemplo, o coach, ele surge aí, então, como uma principal ferramenta que a psicologia organizacional, olha, novamente é a psicologia, tá? Ela oferece a empresas e profissionais para tentar humanizar o processo de treinamento e desenvolvimento. Porque lembrando que essa questão do coach é para ser utilizada aqui para buscar desenvolver o seu potencial para buscar os seus objetivos, treinamento e desenvolvimento, tá? É envolvido em treinamento e desenvolvimento.
As meninas que estão fazendo trabalho aí sobre essa questão de home office e tudo mais, aí é mais uma questão interessante, né? Da questão da... não sei se você é dessa turma, quer falar sobre a questão da psicologia organizacional. Mais uma ferramenta aí utilizada. Então, o coach ele é utilizado principalmente em desenvolvimento gerencial, em treinamento atitudinais e em desenvolvimento de planos de carreira. Embora as consultorias muitas vezes, né, utilizem métodos próprios, a gente pode dizer, de um modo geral, que o processo de coaching ele envolve as seguintes etapas. Encontrar-se com o cliente para explicar as metas e o processo de coaching, discutir com o cliente quais são os seus propósitos de vida e os seus valores, analisar com o cliente as suas forças e limitações, olha aí a SWOT, né? Identificar as metas de curto, médio e longo prazo do cliente, olha aí o planejamento, né? E aí, então, desenvolver, testar e implementar o quê? Plano de ação. Porque depois que você faz o planejamento, você tem que implementar o plano de ação, né? E então, analisar os resultados e também trocar feedback periodicamente. Então, o coach ele é o principal programa aí de desenvolvimento, né, de 1 para 1. Em contraposição, porque o que a gente estava vendo agora, né? A gente estava vendo agora que são para muitos ao mesmo tempo. Esse não. É uma pessoa para desenvolver uma ali naquele momento, né? Então, outros importantes modelos são o mentoring e o counseling. E aí ele diz, pesquise sobre esses termos e socialize em seus próximos encontros. Então, eu pesquisei aqui um pouco sobre essa questão do mentoring, né? Como é o nome do outro? Counseling. E também as diferenças, né? Para vocês saberem aí, conhecerem. Então, o mentoring é uma espécie de tutoria, em que um profissional, ele geralmente mais velho, mais experiente, ele vai orientar e compartilhar com profissionais mais jovens que estão iniciando no mercado de trabalho ou em uma empresa, pode ser que tenha uma pessoa dentro da empresa para fazer isso, né? Experiência, ele vai compartilhar suas experiências, os seus conhecimentos, no sentido de dar orientações e conselhos para o desenvolvimento das suas carreiras. A mentoria ela pode acontecer de duas formas, tanto informal, né? Ou seja, não há uma contratação de um serviço, quanto formal, e aí funcionar de modo semelhante ao coaching. Aí vai trazer aqui quais são os benefícios, né, de você fazer esse mentoring. Ele vai oferecer aí, pode evitar erros que iniciantes da área de atuação em questão costumam cometer, exatamente por ter alguém mais experiente ali ao lado, né, para alertar a respeito de possíveis erros. Ter alguém que mostre o caminho das pedras para o sucesso na carreira, né? Uma pessoa que já passou por cada etapa daquela e sabe quais são ali, ó, as melhores direções para seguir. Então, ele vai te dar um direcionamento mais rápido, mais assertivo. Isso vai evitar também, por exemplo, que ele cometa erros que já foram cometidos no passado. Isso é importante para a organização, né? Isso aí são boas práticas. É bastante interessante para as empresas em caso de sucessão, quando ocorre ali, quando um profissional que está deixando o seu cargo vai preparar, então, aquele que vai ocupar o seu lugar. Desenvolvimento de habilidades e competências, que talvez, de modo natural, levariam aí mais tempo para, então, serem desenvolvidas. Aquisição de conhecimentos direcionados aí para a área de atuação profissional do mentorado. Além, né, de você receber feedbacks assertivos aí de alguém que já chegou aonde o mentorado deseja chegar, tá? Então, o mentor, ele vai trabalhar mais trazendo a questão da experiência. Ali a gente viu que no coach tinha toda uma parte de planejamento para libertar o potencial de uma pessoa.
Aqui não, aqui a gente está falando de experiência repassada. Quais as principais diferenças aí entre o coaching e o mentoring? Embora possam ter um viés mais pessoal, os ensinamentos do mentoring, eles vão ser focados na vida profissional do mentorado, ajudando aí com os principais desafios e barreiras que possa, por acaso, estar atrapalhando o seu trabalho. Então, isso faz com que essa metodologia seja aplicada principalmente em casos mais específicos, né? Outra diferença que chama a atenção é o tempo, pois o mentoring, ele não possui qualquer artifício que limite o ciclo em que as sessões serão realizadas. Já no coaching, né, esse número vai ser definido logo no primeiro encontro, tendo o período aí de 3 a 6 meses de duração, que é uma média necessária. Ok? Aí eu deixei aí embaixo para vocês, caso vocês queiram acessar, né? Onde foi que eu tirei isso daí, essas informações, né? Sobre o counseling. De origem inglesa, o termo aí significa aconselhamento. Foi difundido nos Estados Unidos pelo psicólogo aí, Carl Rogers. Mas essa técnica vai muito além de simplesmente dar conselhos da forma que costumamos fazer com os nossos amigos, né? O counselor, o conselheiro, é um profissional capacitado que ajuda os seus clientes a encontrarem soluções para os seus problemas. Então, as respostas obtidas aí, elas são imediatas. O counselor, nome dado aí ao profissional, ele apresenta ao seu cliente quais são as possibilidades de caminhos para que os obstáculos aí que eles estejam, né, passando, eles consigam ser superados. E, claro, no menor tempo possível, né? Então, as pessoas podem procurar esse profissional tanto para buscar soluções para questões pessoais, como também ligadas à carreira. É importante deixar claro aí, né, que o counseling, ele visa funcionar como um suporte para que a pessoa organize as suas ideias para sair da situação na qual se encontra. Eu acho que eu vou arrumar um emprego desse aí, vou mudar para São Paulo. E você, como é o nome do negócio? Counselor. Porque eu estou em casa de licença e fico olhando para os problemas e se eu sei de um problema que não é meu, eu já fico buscando as soluções. Então, acho que eu vou fazer isso aí. Então, gente, ele vai funcionar como um suporte para que essa pessoa ela consiga organizar as suas ideias para sair da situação na qual se encontra. Sendo assim, né, o counselor, ele não irá resolver os problemas apresentados, ou envolver-se emocionalmente com o cliente, ou determinar como ele deve agir, e sim construir uma relação empática e de apoio. Qual a diferença entre os três? Né? Tem counseling, coaching e mentoring. Eu acho que ficou bem claro, né? A gente já viu ali que o coaching, ele traz essa questão do planejamento, né? Para desenvolver um potencial. Então, vai analisar quais são os pontos fracos, os pontos fortes, vai fazer todo um planejamento, um plano de ação para que essa pessoa vá buscar os seus objetivos, né? É o que todos nós deveríamos fazer com algo que a gente quer conquistar. Onde você se vê daqui a 5 anos? Aliás, onde você quer estar daqui a 5 anos? Porque o tempo vai passar de qualquer jeito. Mas não seria interessante que quando chegasse 5 anos depois, você tivesse alcançado aquilo que você traçou? Então, você faz um planejamento. E aí você faz essa análise SWOT para saber as suas potencialidades e tudo mais, para você fazer um planejamento estratégico aí mais real, né? E aí você faz o seu plano de ação e começa a executar, e vai revendo, e vai aprimorando, vai aperfeiçoando, vai corrigindo, de acordo com os resultados, né? Então, o coach é alguém que vai te ajudar a fazer isso.
O mentoring, a gente já viu que é uma pessoa, né? Geralmente pode ser aquela pessoa que está saindo de um cargo e vai passar para outra pessoa que está chegando. Então, ela vai fazer esse mentoring, ela vai passar experiência, vai ajudar também a direcionar, dependendo de onde a pessoa quer chegar, né? Quais passos serão necessários e mais rápido. E o counseling está ligado aí à gestão de problemas, né? Resolução de problemas. Ele vai trazer aí esse suporte para ajudar vocês, né, a encontrarem a saída para os problemas de vocês. Mas eu queria alguém não que me dissesse como é que eu sairia, mas que saísse por mim. Vocês não queriam, não? É tipo passar de fase no videogame? Ó, é o seguinte, eu tô cansada aqui, ó. Tu faz o seguinte, tu faz esse plano de ação aqui que o meu coach fez. Eu tô cansada de seguir ele, vou pegar aqui uma folga, tu vai seguindo ele por mim, depois eu pego de onde tu estiver parado aí, depois tu passar algumas fases, né? Seria bom se a gente pudesse fazer isso, né, gente? Gestão do conhecimento. Eu tô falando hoje com a plateia calada, né? Tô sozinha aqui. Gestão do conhecimento. Vamos aqui. Valeu, Orlando. Só você que tem coragem de falar. Obrigada. Informação é uma mensagem com dados que fazem diferença, podendo aí ser audível, visível, né? E onde existe um emitente e um receptor. Isso é uma informação, é uma mensagem. O conhecimento, ele vai derivar da informação, né? Assim como a informação derivou dos dados. A gente não sabe que a gente pega os dados, coleta, analisa, com essa análise a gente tem a informação. Pronto. Aí, com essa informação, né, que é a matéria-prima aí para o conhecimento. Segundo Davenport e Prusak, o conhecimento ele pode ser comparado a um sistema vivo, que cresce e se modifica à medida que interage aí com o meio ambiente. A gestão de conhecimento é, portanto, o processo sistemático de identificação, criação, renovação e aplicação dos conhecimentos que são estratégicos na vida de uma organização. Criação, renovação e aplicação dos conhecimentos que são estratégicos para a organização. É a administração dos ativos de conhecimento das organizações e vai permitir a elas saber aí, né, o que é que ela sabe. Há 4 décadas, o Drucker, ele já alertava para o fato de que o trabalho ele se tornava cada vez mais baseado no conhecimento. Né? Aí tem, abre aspas, aí vamos ver o que ele diz. Somente a organização pode oferecer a continuidade básica de que os trabalhadores do conhecimento precisam para serem eficazes. Apenas a organização pode transformar o conhecimento especializado do trabalhador, né, do conhecimento em desempenho. Então, a gente fala muito, né, que nós estamos vivenciando a era do conhecimento. Eu estava pesquisando aqui sobre a questão das habilidades, do profissional do futuro, né? O futuro é a partir de 2025, de acordo aí com o Fórum Mundial, né? Que ocorre lá em Davos. E eles estabeleceram lá algumas habilidades, principalmente aí pós-pandemia. E aí eu estou montando aqui um material para fazer um vídeo legal para vocês sobre isso. E vai falar, inclusive, que a gente, como ele previu aí há 40 anos, né? 4 décadas, que a gente chegaria nesse momento, seria baseado no conhecimento, né? Nós estamos agora no momento de aceleração disso. Inclusive, do que é necessário para as escolas, não digo mais nem para os cursos universitários, né? Mas
para as escolas ensinarem, para eles poderem se adequar ao mercado de trabalho do futuro. Né? Estima-se aí que 85%, né, das profissões que terão em 2050 não existam hoje ainda. Muitas deixarão de existir, outras, né, surgiram. Dizem que o número está positivo aí, entre a quantidade de novas vagas de emprego que serão abertas em relação às que serão fechadas por conta desse avanço, né, que estamos vivenciando. Bem interessante, quando eu estou pesquisando para montar aqui um texto legal para gravar para vocês. Então, apesar disso, se avançou muito pouco, né, somente aqui no Brasil, sobre como se deveriam gerenciar os knowledge workers. Aí eu peguei umas características deles para vocês. Os knowledge workers, eles são, gente, os trabalhadores de conhecimento, se você for botar assim em tradução direta, né? Então, no Brasil, para se transformar as empresas em empresas que aprendem, serão necessárias aí profundas revisões nos valores das lideranças empresariais nacionais, tá? E esse vai ser o primeiro passo, e aí talvez o mais importante. Vocês aqui que trabalham, vocês veem esse desenvolvimento aí acontecer, dessa questão da gestão do conhecimento ou não? Não. Então, falando, quer falar? E eu ia dizer que sim, que eu vejo em alguns pontos, tem bastante. E bom, os knowledge workers, segundo aí Terra em 2000, eles têm algumas questões e desafios a vencer. Quais são? Como mapear o conhecimento, ou seja, as competências individuais existentes nas empresas? Onde se encontram as expertises e as habilidades centrais da empresa relacionadas aí às core competências? Como facilitar e estimular a explicitação do conhecimento tácito dos trabalhadores? Poucos a gente vê que ainda hoje, que fazem isso, né? Como atrair, selecionar e reter pessoas com as requeridas competências, habilidades e atitudes, olha o Shai, né, que são necessários, né? Como manter o equilíbrio entre o trabalho em equipe e o trabalho individual, né? E entre o trabalho multidisciplinar e a requerida especialização individual, porque eles querem que a gente seja isso, né? Eu tenho que ser especializada em alguma coisa, mas ao mesmo tempo eu não posso saber só daquilo, eu tenho que saber de outras coisas. Né? Essa questão de trabalhar em equipe, o meu médico me falou uma coisa tão interessante da última vez que eu fui na consulta dele, eu vou falar aqui, vocês aí me falem que trabalham em equipe, se vocês concordam. Na minha realidade, em partes eu concordo. Ele falou assim, eu fui para o médico, né? Eu estou fazendo tratamento e tal. Aí, eu não sei em que contexto, eu falei da questão da dificuldade de trabalhar em equipe. Aliás, eu acho que eu nem falei isso exatamente, mas algo parecido que levou ele a falar disso, né? Eu acho tão interessante isso, Marcelo, aqui no Brasil, e aí ele começou a falar dele, né? Eu sempre escutei isso, você tem que aprender a trabalhar em equipe. Você não sabe trabalhar em equipe, você não sei o quê. Aí eu digo que eu sofria muito por conta disso, porque como a pressão é muito grande na administração pública, a gente sofre auditorias, né? Controle interno, controle externo, denúncias e tudo mais. Você fica com muito medo de errar. Então, às vezes, quando você vê que a equipe está errando, você puxa para si, para fazer, e você não ser prejudicado, porque ele errando ou você errando, você vai responder do mesmo jeito, né? E aí ele falava,
Oi? E aí ele continuou, ele falava que ele sempre ouviu muito isso, e aí quando ele foi em outros países, foi no Canadá, foi na Europa, foi nos Estados Unidos, aí ele voltou para o Brasil e ele disse que finalmente compreendeu o porquê. Aí ele disse que falaram para ele, da próxima vez, então, depois que ele fez essa análise, né, chegou a essa conclusão, teve esse insight. Aí depois disso, hoje em dia, quando chegam para ele, você não sabe trabalhar em equipe, aí ele diz que é porque não apresentam uma equipe em que ele possa trabalhar em equipe. Como assim? Ele viu, né, que lá fora as pessoas fazem cada uma a sua parte, e fazem rápido, e fazem bem feito, e são focadas, né? São ali ligadas, então dá certo trabalhar em equipe, né? Cada um tem uma responsabilidade, e cada um está fazendo o seu, e está fazendo do jeito que você está se dedicando, todo mundo se dedicando mesmo. Aí ele disse, eu nunca tive uma equipe dessa. Todas as equipes que me colocaram, né? Tinha 1, 2 que trabalhavam, os outros ficavam ali. A gente vê isso nas equipes de trabalho da faculdade, né, gente? Então, acho que quando a gente fala em trabalho em equipe, vocês concordam com o insight dele? Ou discordam? É também. Hã? Sim. É muito uma questão de confiança, né, professor? Não entendi. É muito uma questão de confiança. Nossa, na minha Tem equipe de confiança no trabalho trabalho. é uma das problemáticas, uma das piores coisas que tem, é isso aí. Trabalho em equipe, porque às vezes quando é para resolver alguma coisa, cada um puxa pro seu lado, não quer admitir em equipe. É muito complicado, é muita de Vocês já cabeça. prestaram atenção que só é julgado de não saber trabalhar em equipe aquele que quer trabalhar bem feito? Já aconteceu com vocês? Que você quer fazer, quer ver acontecer. E aí os outros nem tanto. E aí, Verdade, desse jeito. aí você faz o quê? Então eu vou botar aqui para frente sozinha. Se a equipe não quer ir, então essa questão também aqui, principalmente questão aqui de aí é uma cultura, né? Isso não acontece só com a gente aqui, e nem somente aqui no Ceará, né? A gente sabe, eu já vejo isso é uma questão de ética e de civilização, que a gente sabe que o Brasil perde bastante, né? E a gente vê que isso não é ruim apenas politicamente, socialmente, mas também traz problemas econômicos. Se você for em outros países, as pessoas elas são civilizadas, elas realmente entendem e compreendem o significado de que o meu direito ele acaba quando inicia do outro, né? Aí aqui você está andando, o pessoal anda na contramão, né? Aí o pessoal anda sem ter carteira, de moto todo desregularizado e por aí vai. Então é complicado, né? Como é que se trabalha em equipe desse jeito? Então esse é um desafio, né? Como utilizar os investimentos em informática e tecnologia de comunicação para aumentar o conhecimento da empresa, quais sistemas políticos e também processos que vão ser implementados aí para moldar esses comportamentos que tenham aí um estímulo à criatividade e ao aprendizado. Uma coisa também que é muito, muito ruim, por exemplo, uma coisa que aplaca demais a criatividade, então a inovação, né, é a não espaço para erros. Né? Porque se não há espaço para errar, então não há espaço para tentar, para testar. Então você vai ficar sempre ali, você nunca vai estar à frente, né? Eu estou falando, a empresa, né? Ela nunca vai estar à frente, ela vai estar ali, ó, estagnada, porque as pessoas que fazem ela
não vão estar estimuladas, né, a criar, a inovar, porque o erro não é bem acolhido. Como incentivar e premiar, então, né, compartilhamento de conhecimento e desencorajar que as pessoas guardem o conhecimento para si próprias. Como tornar a empresa aberta e ao conhecimento externo também, né? E como ampliar e capturar o fluxo de conhecimentos, insights e ideias provenientes aí de clientes, parceiros, fornecedores, da comunidade em geral, né? Como aprender com o ambiente externo. São aí os desafios. Aí esse aqui não está no livro de vocês, né? Então, hoje, os knowledge worker, o profissional global, né? O trabalhador do conhecimento, ele precisa aí, né, de apenas 12, dominar 12 competências, né? Aqui, segundo aquele site lá, aquele blog, né, administradores. Depois eu coloco o link aí no outro slide para vocês. O trabalhador formal, então, ele foi engolido. A comunicação, as informações chegaram, estão acessíveis e transformaram o mecanicista, aquele funcionário mecânico, né, e submisso no conhecer, e pensador. Para não ficar para trás, é necessário, então, ter uma visão estratégica, expertise, ser empreendedor. Gente, o que é ser empreendedor? Vocês lembram? Vocês viram essa disciplina? Foi comigo? Não. Foi não. É do primeiro semestre. O livro de vocês, a disciplina de vocês de empreendedorismo, ele traz lá 2 características básicas para você. No dia que te perguntaram assim, o que é empreendedorismo? O que é um empreendedor? 2 características básicas. Alguém que tem uma ideia, né? Ou seja, tem criatividade, criou, teve uma ideia, quer seguir aquela ideia e está disposto a correr riscos. Obviamente, né? Hoje você tem vários mecanismos e aí os bem-sucedidos, eles fazem esse correr risco, tem que ser calculado, né? Eu estava assistindo o filme do Jobs, que está lá no Netflix, esse final de semana. Eu já assisti, acho que tem uns 3 filmes da história do Jobs, né? Aí eu não tinha assistido esse, com esse ator, tinha assistido o outro, aí eu fui assistir. Aí, é tão interessante, mostra lá um momento dele, que ele faz essa estratégia, então ele correu um risco muito grande. O que é que foi? Mas é porque ele conhecia. Então, ele foi muito esperto. O que aconteceu? Ele foi demitido da Apple, vocês sabem, né? Ele e o colega dele criaram a Apple na garagem dos pais dele e tudo mais. E aí, tinha um computador lá, o Lisa 2, estava vendendo bastante e tal. E aí ele foi lançar o Macintosh, em 84. Quando ele lançou o Macintosh, ele previa ali 1 milhão de vendas no primeiro mês, né, de computadores. Sabe que o computador parece que era muito caro. Não deslanchou, né? Não deslanchou, vendeu poucos. E aí, o que é que ele queria? Ele queria tirar recursos do grupo operacional aí do Lisa, né, para colocar dentro do... Não sei se era Lisa ou era Apple II. Agora eu fiquei em dúvida, acho que era Apple II. Queria tirar da Apple II e para colocar no Macintosh. Só que aí o CEO daquele contrator, né? Porque isso aí a empresa já tinha virado, então, de capital aberto, né? Já tinham acionistas, e aí tinha um conselho de administração, tinha um CEO. Ele leva ao conselho essa situação, e aí, então, demitem ele. Ele sai da empresa, e ele monta e cria uma nova empresa, né? Uma empresa também de computadores, que era a Next. E aí, acho que foi 5 anos, gente. 5 anos depois. Ele criou essa Next. Era um cubo perfeito.
Aí ele focou que o computador tinha que ser um cubo perfeito e as medidas e tal e tal. E aí, no dia do lançamento, o mais interessante é que o filme todo acontece em dias, só mostrando dias de lançamento de produtos. No dia do lançamento, o CEO, né, da empresa, aí a Apple está numa situação já um pouco mais delicada, porque não conseguiu evoluir, ficou o quê? Ficou para trás, não teve empreendedorismo, não teve visão, as pessoas lá não tinham uma criatividade que o Jobs tinha, né? Então, o que foi que ele viu? Ele lançou um computador, gente, esse computador do cubo perfeito, sem um sistema operacional. O sistema operacional é o que faz rodar, né? Faz o computador funcionar. Ele só lançou, né, o sistema operacional um ano após ele ter lançado o hardware, que era a caixa. Por que ele fez isso? Ele fez isso porque ele tinha visto que a Apple não estava mais investindo, inovando. E aí, eles não estavam desenvolvendo novos produtos e também não estavam desenvolvendo novos softwares. Eles trabalhavam na área de educação. E ele sabia que eles iriam precisar de inovação. Então, ele esperou para ver o que é que a Apple precisava, desenvolveu o software dentro do que a Apple precisava, começou a vender. E aí, o que foi que depois acabou acontecendo? A Apple teve que comprar a Next. E, claro, levaram ele junto. E aí, começaram a utilizar o sistema operacional que ele criou na Next. Veja só que sacada. Vocês estão aí ainda? Depois assistam, se quiser. Então, cara, ele tem uma visão e ele corre o risco. Ele investiu para lançar um negócio que podia não ter. Na verdade, nem teve muitas vendas, né? Mas é porque ele Eu sabe... já vou assistir, adorei isso. Esse cara... Mas o cara é um cretino, gente. Nesse filme, né? Eu até achei que depois eles foram humanizando mais ele. Porque, como líder, o cara era uma coisa assim, como pessoa, não compreendo. Né? Fiquei doida ultimamente eu tenho pensado muito nele, porque sempre tem um aluno que fala, mas o Jobs é maravilhoso. Não, calma, que não é bem assim, né? Não confunda alhos com bugalhos. E aí, ele tem esse lado de liderança insuportável, né? Ele era uma pessoa insuportável, né? Muito difícil de lidar, expôs a filha, né? De uma forma muito dolorosa, né? Enfim, inclusive a filha dele escreveu um livro sobre ele, né? Depois que ele morreu, né? Parece que depois ficaram mais próximos. Ela até morou com ele por um tempo, mas na infância era um negócio complicado, né? Nesse período aí em que ele entra, sai da... E aí ele é vingativo, aí mostra o outro CEO indo lá conversar que tinha sido demitido, né? E aí é bem interessante, é um filme assim interessante, mas o bicho é doido. Mas eu trouxe esse exemplo, né, para falar sobre ser empreendedor, né? Então, tem que ter essa visão estratégica. Cara, ele teve uma visão estratégica demais, porque conhecia, né? Expertise, ser empreendedor. Então, é por isso que é tão importante, e a gente tem que manter ali, que estava dizendo que é um desafio, essa questão da especialização, né? Você conhecer muito bem todos os meandros ali do seu ramo de atuação, para você realmente vai fundo, vai lá dentro, busca mesmo, faz quando está fazendo uma pesquisa ali, uma dissertação, para conhecer tudo aquilo, se tornar uma expertise. Porque aí, gente, você consegue ter uma visão totalmente ampliada, né? Ser empreendedor, ser ético, aí o voto do Jobs já não se encaixava, né? Saber trabalhar em equipe, ele também não sabia. Ser engajado, criativo, resiliente, com certeza. Ter humildade, não tinha,
ser solucionador de conflitos e problemas, ele era causador, ser líder e, por fim, ser um comunicador, né? Então, aqui eu trago a explicação de cada um, né? Para depois vocês se aprofundarem aí em casa. Mas esses daí são as competências, as habilidades, né, necessárias a serem desenvolvidas para você ser considerado aí um knowledge worker, né? Então, depois vocês leiam, eu disse mais ou menos, que acho que a maioria vocês conhecem, né? Para que a questão do conhecimento, a gestão, produz efeitos práticos nas empresas, ela deve estar aí plenamente ancorada pelas decisões e os compromissos da alta administração a respeito de quê? Das iniciativas necessárias em termos de desenvolvimento estratégico e organizacional, investimento em infraestrutura tecnológica e também cultura organizacional, que celebre aí o trabalho em conjunto e o compartilhamento. Ou seja, a principal informação disso daqui, né? Para a gestão de conhecimento dar certo, e aí você conseguir celebrar o trabalho em conjunto e o compartilhamento, você precisa do compromisso da alta administração, né? Você, eu digo, a quem estiver implementando isso, né? Se não tiver a anuência, compromisso, as pessoas, se a alta administração não comprar essa ideia, ela não vai, né, investir suficientemente nisso. E aí, obviamente, se você não investe em algo, não vai para frente, né? Como qualquer coisa, tá, gente? Por isso que eu sempre digo, olha, qualquer ideia que vocês tiverem, né, e queiram colocar em prática, converse sempre com a sua chefia imediata e algum outro chefe que tenha depois. Peça uma reunião e converse com eles e exponha a sua ideia e tudo mais. Por quê? Porque se eles não comprarem, se você quiser implementar sozinho, alguém pode reclamar e vão reclamar direto nessas chefias, as chefias vão acatar outra pessoa e você trabalhou à toa, né? Então, eu, Marcela, sempre trabalho, sempre, essa é uma prática, eu sempre gostei muito de me comunicar com as minhas chefias, né? Então, sempre que eu vou fazer, olha, eu vou fazer isso por conta disso, porque vai gerar isso, vai acontecer isso. Ou está acontecendo um problema, então vamos mudar, vamos fazer assim, assado, a partir de tal dia. Pode ser? Pode. Então, pronto. Aí a gente implementa, tá? Isso passa uma mensagem de confiança, né? Os seus chefes sabem que pode confiar em você, eles veem como é sua forma de agir, o seu modus operandi, né? Eles vão conhecendo e aí vão confiando, e você também vai confiando mais neles. Processo de gestão do conhecimento. A gestão do conhecimento é um processo corporativo focado na estratégia empresarial e que envolve a gestão das competências, a gestão do capital intelectual, a aprendizagem organizacional, a inteligência empresarial e a educação corporativa. É a gestão do conhecimento aí. Falando de gestão de competências, vamos então. Competência vai englobar aí o conhecimento real, a habilidade, a experiência, os julgamentos de valores e redes sociais. Redes sociais aqui, tá, gente? Não é Instagram e essas coisas, não. São as suas redes sociais, né? É o elo entre o conhecimento e estratégia. Não pode ser copiada com exatidão e é transferida pela prática. A competência de um não vai ser... Eu tenho uma competência e vou, repassar para a Giovanni, né? Não dá, são competências aí, ele acabou de falar, são habilidades, são comportamentos, são experiências. Minha forma de agir, né, é resultado também das experiências de vida que eu tive. Por mais que eu sente com a Giovanni teve outras experiências, né?
e eu vá dizer que tem que ser assim, assim, assado, ela não vai implementar da mesma forma que eu, né? É transferida pela prática. A competência ainda é a capacidade de gerar resultados observáveis, necessários aí para alcançar os objetivos, né? Definidos lá no posicionamento estratégico da empresa. É um conceito pelo qual se define quais são as atitudes, quais são as habilidades, quais são os conhecimentos necessários para alcançar resultados diferenciados. Então, o conjunto de qualificações que a pessoa tem para executar um trabalho com um nível superior de performance. Ok? Conjunto de qualificações que a pessoa tem para executar um trabalho com um nível superior de performance. Vai estar associada aí às realizações das pessoas, aquilo que elas produzem ou entregam, né? A competência, ela não é um estado ou um conhecimento que se tem e também nem é resultado de um treinamento. Competência é, na verdade, colocar em prática o que se sabe em um determinado contexto. A competência é apenas quando há competência em ação, né? Se você... eu sou uma boa comunicadora. Se eu não te vir você se comunicando, não botar em prática, eu não vou saber se você né? Se você tem essa competência. Essa questão que vocês estão fazendo curso universitário, eu tô adiantando um monte de coisa do meu outro vídeo, que você não vai assistir. Mas já que a gente está falando aqui de gestão de competências, né? O que é que vai acontecer com a gente no futuro? Já está acontecendo, né? Que a gente nós seremos eternos aprendizes. Como assim? A gente vai ter que estar eternamente se aperfeiçoando. Eternamente não, né? Até se aposentar e arrumar um coisa, não querer mais trabalhar e pronto. Porque o conhecimento técnico, que é o que a gente está adquirindo aqui, grande parte, né? Ele vai se aperfeiçoar. Daqui a pouco, as técnicas que vocês aprenderam aqui já vão estar obsoletas e você vai precisar se... Ou surgirão outras melhores e aí você vai ter que ir se aperfeiçoando, né? Mas o que vai permanecer, né, são essas competências. Então, é preciso desenvolver essas competências que serão exigidas aí de ação, serão cada vez mais, né? Para que você consiga se sobressair. Capital intelectual é a soma do conhecimento de todos em uma organização, que vai lhe proporcionar aí vantagens competitivas. É a capacidade mental coletiva, a capacidade de criar continuamente e, então, proporcionar valor de qualidade superior. Criado a partir do intercâmbio entre capital humano, que é a capacidade organizacional de uma empresa possui, de suprir as exigências no mercado, né? Está aí nas habilidades dos funcionários, em seus conhecimentos tácitos e nos obtidos a partir aí das informações profissionais, né? Essencialmente, então, diz respeito às pessoas, o seu intelecto, seus conhecimentos e as suas experiências. Capital estrutural, né? Aí está a soma das patentes, processos, manuais, marcas, conceitos, sistemas administrativos, banco de dados disponibilizados, né? Tecnologia ou estruturas organizacionais. Capital de clientes, que é o valor aí dos relacionamentos de uma empresa com as pessoas com as quais realiza aí, faz negócios, né? Então, esses daí são capital intelectual, capital humano, estrutural de clientes. Envolve também capital organizacional, a competência sistematizada em pacotes. Capital de inovação, né? A força de renovação de uma empresa, expressa aí como uma propriedade intelectual, que é protegida por direitos comerciais e outros ativos. Também capital de processo,
São os processos combinados de criação de valor e de não criação de valor. O capital intelectual, ele se conta em 3 formas e em 3 lugares distintos. Na forma de conhecimento, dentro da cabeça de cada pessoa. Na forma de conhecimento adicional, que é gerado quando as pessoas se relacionam e compartilham o seu conhecimento. E na forma de conhecimento armazenado em livros, revistas, jornais, fotografias, né? CDs, CD-ROM, eita, que não tem nenhum pendrive ainda, bases de dados. Através da aprendizagem organizacional. Através da aprendizagem contínua, a organização ela exercita, então, a sua competência e inteligência coletiva. Para o quê? Para responder ao seu ambiente interno, ou seja, seus objetivos, as suas metas, os seus resultados, e também externo, que é a estratégia. Então, nas organizações que aprendem, as pessoas expandem continuamente a sua capacidade de criar resultados que elas realmente desejam, onde maneiras novas e expansivas de pensar são encorajadas, onde a aspiração coletiva é livre e onde as pessoas estão constantemente aprendendo a aprender coletivamente. Eu nunca li tanto sobre aprender a aprender. Eu vejo isso em tantos contextos que é necessário que os professores aprendam, as pessoas aprendam a aprender a aprender. E, inclusive, a reaprender e desaprender. Lembra que eu falei que algumas coisas vão ficar obsoletas? Então, você vai ter que desaprender para aprender novamente. A aprendizagem é, então, o resultado de um processo que vai começar com a coleta dos dados. Esses dados vão ser organizados e transformados em informações, que depois de analisada e contextualizada, se transforma em conhecimento ou inteligência. Essa, por sua vez, quando for aplicada a processos de decisão, ela vai o quê? Vai gerar uma vantagem competitiva para a organização. Então, é por isso que a aprendizagem é importante, que gera resultados. Vamos para o tópico 3. Fechamos aqui a parte da aprendizagem, porque nós vamos partir agora para outro assunto. Então, todos nós aprendemos aqui, agora nós vamos nos avaliar. Avaliação de desempenho e as suas premissas. Os conceitos de avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho vai ser uma forma de averiguar periodicamente o desempenho das pessoas nas organizações, baseada nas funções que cada um, né, nos resultados que se espera dele e no que essa pessoa pode vir a acrescentar para a organização, através do desenvolvimento contínuo. Tá? O grande objetivo da avaliação de desempenho é fazer uma análise comparativa. Como assim? Você vai comparar aí, né, entre o que o empregado avaliado está realizando nas suas atividades profissionais, qual está sendo o desempenho dele, e aí você vai analisar, comparar com o que ele deveria realizar, ou seja, se executa bem as funções do cargo, se ele cumpre as metas estabelecidas, entendeu? Você vai comparar entre esses dois. Ele tinha essas metas, agora eu vou analisar como está o desempenho dele. Ele chegou aqui, ele ultrapassou, ele ficou abaixo. Outro objetivo para você fazer a avaliação de desempenho dos funcionários é estabelecer critérios para encarreiramento, como aumentos salariais, promoções, transferências de empregados que obtiveram aí os resultados esperados. Então, também você pode estabelecer lá no seu plano de cargos e carreiras, né? E aí, certos exemplo, lá no campus, a gente tem um plano de cargos e carreiras, né? Aí a gente é avaliado, aí tem essa avaliação de desempenho a cada 18 meses. E
somos avaliados, dependendo da nota, né? A gente passa para um outro patamar. Não chega a ser uma promoção, tá? Mas passa para um outro patamar dentro do plano de cargos e carreiras. Então, também serve para isso, para saber se, olha, essa pessoa realmente continua se dedicando, tal, já pode ir para outra fase, né, do jogo. Também a gente não pode esquecer aí que a avaliação de desempenho, ela proporciona outras vantagens, como feedback entre superior e subordinado, melhorando aí o relacionamento entre eles, constatação das necessidades de treinamento, nesse momento, verificação de quais empregados têm potencial para desempenhar cargos de maior importância. Também aí é um outro objetivo, vantagem, que você pode se confundem. Riscos, isso aí, essa questão deixa eu só voltar aqui, né? Essa questão aqui do feedback, né? Por exemplo, na nossa avaliação, depois eu vou mostrar para vocês aqui uns modelos de avaliação, tem um que é bem parecido com o nosso, não é idêntico, mas parecido, onde você dá notas, né, para algumas habilidades, né, se a pessoa está desenvolvendo. Depois você tem um espaço para indicar lá se você já deu esse feedback, já houve esse feedback aí, né? E também pode ter um outro espaço para indicar a necessidade de treinamento, né? E ainda tem um outro lá para informações adicionais que queira colocar. De acordo aí com a Kombi, as distorções mais comuns que ocorrem no processo de avaliação de desempenho, né? A gente tem que ficar atento a essas distorções para tentar evitá-las, né? Então, subjetivismo. Avaliar em função de valores e objetivos pessoais que não vão coincidir com os valores, objetivos e interesses da organização. Então, isso aí pode acontecer. A pessoa que for avaliar, ela pode desmandar para esse lado. E isso não deve acontecer. Ele está sendo analisado no contexto de trabalho dele. Unilateralidade. Valorizar aspectos que o avaliador julga importantes, mas não são para a empresa ou para a posição que o avaliado ocupa, né? Mais uma vez aí, ó, a pessoa não está enxergando bem quem deve ser avaliado, está deixando o seu lado pessoal, né, interferir nisso. Tendência central, medo de prejudicar os mais fracos e de assumir responsabilidades pelos mais fortes, porque nada foi feito aí em relação ao mais fraco. O mais forte pode ocupar o lugar do avaliador. Efeito halo. Atribuir ao avaliado valores positivos na maioria dos fatores, se o conceito geral sobre esse elemento for bom, e valores baixos aos elementos cujo conceito geral for negativo. Então, cada fator de avaliação tem que ser analisado separadamente. Como assim? Não é porque uma pessoa, vamos dizer, assíduo, não diga assíduo, né? Pontual. Né? Pronto. A pessoa não é pontual. Aí ela, às vezes, se atrasa ali 20 minutos. Mas ela alcança os objetivos como nenhum outro aqui. Né? Então, você não dá uma nota baixa nesses outros objetivos de alcance de produtividade por conta que ele tem uma nota um pouco mais baixa na questão da pontualidade. Falta de memória. Ater-se apenas aos últimos acontecimentos, omitindo aí fatos ocorridos há mais tempo, mas dentro do período de avaliação. Como eu digo, cada empresa vai ter um tempo, geralmente isso não é feito todo mês, né, gente? Lá no campus, por exemplo, a gente faz a cada 18 meses. Né? Cada 18 meses a gente vai fazer. Eu, por exemplo, vou ter agora em setembro. Setembro, agora eu vou ter outra avaliação. E acontece muito. 18 meses é um prazo grande, né? 1 ano e meio. Pode ser que a pessoa só lembre dos fatos mais recentes, dos últimos 6 meses, né?
Supervalorização da avaliação é acreditar que o instrumento de avaliação corrige os efeitos pessoais, aliás, os defeitos das pessoas, né? A correção só ocorre aí com ações executivas. Desvalorização da avaliação, acreditar aí que a avaliação ela não contribui em nada para aproveitar aí melhor recursos humanos. E falta de técnica. Então, desconhecimento das técnicas de avaliação, julgando apenas por meio do bom senso e considerando informações importantes como irrelevantes. Então, aí são as coisas que a gente deve evitar na hora de responder, na hora de avaliar alguém. Responsabilidade pela avaliação de desempenho. Nas organizações modernas, encontramos aí diversas formas de avaliar o desempenho, e com isso, as responsabilidades pelo papel de avaliador, elas são alternadas e envolve aí um conjunto de pessoas que têm contato direto e indireto com a pessoa avaliada, né? Para quê? Para evitar que se tenha a opinião de apenas uma pessoa em relação ao avaliado. Não seria justo, né? Imagine se essa pessoa não gostasse dela. Ou se essa pessoa gostasse muito, né? E aí, mesmo a pessoa não trabalhando direito, vai dar uma nota super boa. Então, essa avaliação aí não é feita apenas por uma pessoa. Temos aqui, ó, autoavaliação de desempenho, que a pessoa, né, vai se autoavaliar. A avaliação pelo superior imediato, né, a forma aí tradicional de avaliar o desempenho. Então, o supervisor do avaliado, com a assessoria do setor de recursos humanos, vai estabelecer a forma e os resultados a serem alcançados aí pelo avaliado e então faz a avaliação. A avaliação superior e subordinado por objetivos. Embora seja similar à anterior, né, vai ter como diferencial aí importante o fato de que o desempenho e os resultados a serem alcançados pelo avaliado são discutidos e acompanhados permanentemente por ambos, tá? Inclusive, os objetivos a serem alcançados são discutidos entre avaliador e avaliado, podendo o avaliado sugerir alterações, buscando o quê? Buscando o consenso entre as partes. Outra diferença aí é que a avaliação é contínua e conjunta, né? Como a gente viu, eles fazem isso sempre, possibilitando correções de rumo durante o período abrangido. Então, eles estão fazendo isso de forma cotidiana. Avaliação pela equipe. Então, a própria equipe de trabalho, da qual o avaliado faz parte, que vai, então, avaliar o desempenho de cada um dos seus membros e estabelece com cada um as providências necessárias para a sua melhoria, tá? Então, a própria equipe vai ser responsável aí pela avaliação, né, e pelos objetivos e metas a alcançar. Tem também a avaliação 360 graus. Esta é a forma de avaliação mais democrática que todas as apresentadas anteriormente, porque ela envolve todas as pessoas que interferem no desenvolvimento das atividades do avaliado. Normalmente envolve a avaliação do próprio avaliado, do supervisor do mesmo, dos colegas e pares de mesmo nível hierárquico, né? Dos subordinados, se tiver, dos clientes internos e externos, dos fornecedores, sendo, então, por isso denominada aí a avaliação 360 graus, né? Dá a volta em tudo aí, todo mundo se avaliando o rapaz, a pessoa, né? A avaliação pelo subordinado, essa aí é uma forma utilizada em organizações altamente democráticas, né, gente? Porque senão o pobre do subordinado vai avaliar mal o chefe dele, né? E abertas ao diálogo com os seus colaboradores, que permite, então, que o avaliado ou a equipe da qual faz parte aí o seu supervisor, avalie o seu supervisor, apontando os meios e os recursos que foram disponibilizados para que, então, se alcançasse os resultados e sugerindo melhorias, né, em relação à forma como o supervisor deveria agir para melhorar os resultados de todos. A avaliação por comissão.
É uma forma de avaliação coletiva em que é formada uma comissão com pessoas das diversas áreas da empresa, estejam direta ou indiretamente ligadas com o avaliado, e aí podem ter membros permanentes e também transitórios. Na nossa realidade lá no campus, a nossa avaliação é feita, são 3 avaliações, né? 3 pessoas. Tem a autoavaliação, então eu me avalio, faço lá minha avaliação, assino, aí depois que eu assino, a minha chefia imediata tem que assinar também, para dizer se concorda com aquela autoavaliação, e, por fim, também o diretor-geral assina essa autoavaliação. Qualquer um pode questionar. Não, se isso aqui você não está desse jeito, não. Aí tem a avaliação entre pares, né? As pessoas que trabalham ali diretamente com você, ou indiretamente, de forma que ela tenha que depender do seu trabalho, né? Para poder saber como é que está o seu desempenho. E pela chefia imediata. São 3 avaliações aí. A obrigatoriedade do feedback, que é o retorno, né? Para o bom andamento aí do processo de avaliação de desempenho, é indispensável, então, que haja esse momento de feedback. O avaliado, ele precisa saber se ele está tendo bom desempenho ou não. Uma das características aí de um bom gestor é ser capaz de fazer uma boa avaliação e de saber aplicar o feedback ao subordinado, né? Aí ele vai dizer que o feedback deve ter características importantes, como o avaliador deve começar com os aspectos positivos, pois isso deve predispor o avaliado a aceitar melhor os aspectos negativos. Ele deve também se limitar aos resultados do trabalho, de preferência em função de metas, né? Trazer aqui, olha, as metas foram essas, não conseguiu chegar e tal. Sem atingir a pessoa do avaliado, né? E sem comparar com o resultado de outras pessoas. Deixar claro que a pessoa não está sendo julgada, né, na sua essência como pessoa, mas nos atos, nas decisões e resultados profissionais. E o período abrangido aí pela avaliação não deve ser muito longo, né, porque seria mais fácil avaliar e conversar sobre o que ocorreu no passado recente do que o que ocorreu há mais tempo. Né? Métodos tradicionais de avaliação de desempenho. Vamos ver quais são os métodos aqui. A gente tem aí escalas gráficas, escolha forçada, pesquisa de campo e incidentes críticos. Vamos ver cada um deles. Escalas gráficas. Nesse método, o primeiro passo é escolher os fatores de avaliação que vão servir aí para aferir e comparar o desempenho dos colaboradores. Esses fatores de avaliação, eles devem ser capazes de externar comportamentos e atitudes que são valorizadas pela organização, certo? O número de fatores de avaliação, ele vai variar de acordo aí com os interesses de cada organização, indo de 5 a 10 fatores em geral. Né? Lá no campus a gente tem 5. O método das escalas gráficas, ele vai estabelecer aí fatores previamente definidos e graduados, né? Cada fator definido com uma descrição, né, simples e objetiva. Vamos aqui ver, né? Isso aqui é do livro de vocês, tá? Uma escala gráfica de avaliação de desempenho. Por exemplo, um dos fatores é a produção, quantidade de trabalho realizada. Aí você vai marcando, né? Ótimo, bom, regular, sofrível, fraco. Essa é muito parecida com a que a gente tem lá no campus, só que lá é por nota. Na verdade, tem um cabeçalho, onde cada item desse recebe um número, tipo, ótimo é 5, é 4. Situação aberta é 4. Ótimo é 4, bom é 3, regular é 2 e insuficiente é 1. É isso mesmo. Aí vai ter aqui o fator do lado e você escolhe a nota e coloca. Depois faz o somatório. Então, aqui eles têm, por exemplo, os fatores aqui foram produção, qualidade, conhecimento do trabalho, cooperação e compreensão de situações. Então, aí você vai avaliar a pessoa,
né? Vai marcar se foi ótimo. Ótimo quer dizer o quê? Sempre ultrapassa os padrões. Né? Ele chegou na meta e ultrapassa, né? O bom, às vezes, ultrapassa. O regular é aquele que está ali, ó, satisfaz os padrões, fica na média. Sofrível, às vezes, fica abaixo dos padrões, e o fraco, sempre abaixo dos padrões. Nunca consegue chegar no padrão, quem quiçá ultrapassar esses padrões, né? E aí vai sendo feito. Então, esse aqui é para vocês conhecerem a escala gráfica. É também a escolha forçada. Aí cada empresa vai escolher qual é o método melhor, tá? E aí vai organizar bonitinho, vai deixar lá tudo, questão da pontuação, como é que vai ser, quando é que alcança, quando é que não alcança, né? E a escolha forçada. Aqui o avaliador, ele é forçado a escolher entre um conjunto de frases, uma ou duas frases em cada conjunto, analisando as que mais se aplicam ao desempenho do colaborador avaliado. Ele pode escolher também a frase mais adequada ao desempenho do colaborador e a frase que menos tem a ver com o desempenho dele, né? As vantagens desse método é que ele evita o efeito de generalização, reduz a influência pessoal do avaliador, né? Ou seja, a questão da subjetividade é de fácil aplicação. Por outro lado, a sua elaboração é muito complexa, não permite uma visão global dos resultados da avaliação e nenhuma participação ativa do avaliado. Aqui o exemplo, né, para vocês. Escolha forçada. Aí vai escolher aqui, apresenta produção elevada, comportamento dinâmico, tem dificuldade. Você vai escolher aí em quais ele vai se encaixar. Métodos, pesquisa de campo. Considerando-se aí os métodos tradicionais, esse é um dos mais completos. Por quê? Eles utilizam entrevistas entre um especialista em avaliação com os gerentes para, em conjunto, então, avaliar o desempenho dos colaboradores. Então, vai uma pessoa, né, o especialista, ele vai entrevistar cada gerente e aí ele preenche um formulário para cada colaborador avaliado. E ocorrem 4 etapas, né? Tem a entrevista de avaliação inicial, a entrevista de análise complementar, planejamento das providências e o acompanhamento posterior dos resultados. Esse daqui, ele é um dos mais completos, mas também é dos mais caros. Você vê que tem que contratar outra pessoa, né? Olha aí um exemplo, avaliação de desempenho, escrever o nome, o cargo, o departamento. 1. O que poderia dizer a respeito do desempenho do funcionário? 2. O desempenho foi mais que satisfatório, satisfatório, satisfatório. Por que o desempenho foi insatisfatório, satisfatório? Quais motivos pode se justificar esse desempenho? Foram atribuídas responsabilidades ao funcionário? Por que o funcionário teve de assumir essas responsabilidades? Ele possui qualidades e deficiências? Quais? Né? Então, ele tem um roteiro aí de entrevista para ser feito. Incidentes críticos. Esse é um método simples e se baseia nas características extremas, né? Incidentes críticos, que vão representar aí o desempenho altamente positivo, sucesso, ou altamente negativo, fracasso. O método, ele não se preocupa com o desempenho normal, que ficou ali no mediano, não quero saber se ele foi muito negativo ou foi muito positivo. Mas vai, então, com os desempenhos excepcionais, sejam eles positivos ou negativos. É um método de fácil montagem e utilização e focaliza apenas em desempenhos de bons ou muito ruins. Analisa poucos aspectos de desempenho, sendo, então, tendencioso e parcial, né? Então, talvez não seja uma boa opção a ser utilizada. Mas aí está, né? Como é, então, aspectos excepcionalmente positivos e excepcionalmente negativos, e aí vai avaliar a pessoa e vai marcar. Métodos modernos de avaliação de desempenho.
atualmente estão surgindo métodos de avaliação que se caracterizam por uma visão totalmente nova sobre o assunto, né? A autoavaliação e a autodireção das pessoas, maior participação do funcionário em seu próprio planejamento de desenvolvimento pessoal, foco no futuro e na melhoria contínua do desempenho. Um dos métodos modernos mais utilizados de avaliação aí é a PPO. Dela participam aí ativamente o funcionário e o seu gerente. O Chiavenato, né? Ele vai dizer que esse método ele vai seguir 6 etapas sequenciais. A formulação dos objetivos consensuais. Então, os objetivos a serem alcançados são conjuntamente formulados entre o subordinado e o seu gerente, tá? Havendo, inclusive, ali uma negociação entre ambos para se chegar, então, a um consenso. Depois, o comprometimento pessoal quanto ao alcance dos objetivos conjuntamente formulados, aqueles lá que a gente formulou no passo anterior, né? Ele é imprescindível aqui, a aceitação plena dos objetivos por parte do avaliado e o seu comprometimento em alcançá-los. Depois, negociação com o gerente sobre a alocação dos recursos e meios necessários para o alcance dos objetivos. Esses recursos e meios podem ser materiais, humanos, talvez ele esteja precisando de computador, de uma equipe, né? Desempenho. O desempenho aí constitui a estratégia pessoal escolhida pelo indivíduo para alcançar os objetivos pretendidos. Significa aí que cada pessoa, né, poderá escolher com total liberdade, autonomia os seus próprios meios para alcançar os objetivos definidos. Constante monitoração dos resultados e comparação com os objetivos formulados. Então, vai se verificar aí os custos-benefícios envolvidos nesse processo, né? A medição constante dos resultados, se alcançou os objetivos, né? E retroação intensa e contínua avaliação conjunta. Então, esse aí é um dos aspectos mais importantes desse sistema, que o avaliado ele precisa ter uma clara percepção e uma noção de como é que está caminhando para poder avaliar o seu esforço, o seu resultado e então tomar as suas conclusões. Então, aí o modelo de sistema participativo por objetivos, né? Gerentes subordinados se reúnem, formulação conjunta de objetivos consensuais, ação individual do gerente, proporcionar apoio, né? Ação individual do subordinado, desempenhar as tarefas. Enfim, avaliação conjunta do alcance dos objetivos e reciclagem aí para retroalimentar o sistema, o processo. Ok até aqui? Então, vimos a questão da educação, gestão de conhecimento e de competências, vimos os métodos de avaliação de desempenho. Vamos encerrar a noite aqui com sistema de benefícios. Tudo bem até aqui, gente? Posso seguir? Pode, professor. Pode sim, Marcela. Vocês têm que falar mais, porque a minha garganta, minhas cordas vocais tinham que vai falhando. Cansada de ficar falando direto. Vai dar tempo assistir a outra parte? Hã? Comércio exterior? Não. Eu não estava no começo da aula, não. Eu disse que a gente ia começar a semana que vem, ia começar, só finalizar em 2 encontros. Para vocês não perderem muito tempo para dar as provas, né? Que a primeira prova ia ser liberada hoje. Então, no caso, na outra quinta já, né? Na outra quinta coloca aqui para mim qual é o último dia. É porque o que acontece? Os feriados, eles não alteraram o cronograma. Aí o sistema fica como se não tivesse sido feriado, né? Pois é, é estranho, porque geralmente... Era até semana que vem só, não vai dar tempo não assistir. A não ser que seja na terça-feira, né? Como
aconteceu Dá uma outro dia. olhadinha aí, alguém, por favor, coloca aqui para mim, por favor. Porque hoje já liberou, foi a segunda avaliação. Ah, pensei que tinha sido a primeira. Não, já é a segunda. A Me primeira diz- foi na quinta-feira passada. Ah, então não vai encerrar agora. Eu quero só que vocês me digam o prazo de encerramento que fecha para a prova. A Tá? primeira, Isso. eu conferi. Pronto, aí tu coloca aqui no chat, tá? Vamos lá. Sistema de benefícios. Os benefícios, né, vão ser aí as regalias e vantagens concedidas pela organização aos seus funcionários. A título aí de pagamento adicional dos salários, a totalidade ou a parte dos seus funcionários. Constitui geralmente um pacote aí de benefícios e serviços que faz parte integrante da remuneração do pessoal. Na verdade, os benefícios, além do seu aspecto pecuniário ou financeiro, né, eles servem também para livrar os funcionários de alguma série de transtornos, como a busca de meios de transporte até a empresa ou a procura de restaurantes onde se alimentar, dependendo de quais são, né, os benefícios lá disponibilizados. Algumas das principais razões que deram origem à criação de programas de benefícios para os colaboradores das organizações foram as próprias exigências da legislação trabalhista e previdenciária, as negociações sindicais, na negociação das convenções e acordos coletivos, dedução de impostos para empresas que fornecem benefícios, né? Que nem as empresas também não são toda boazinha, a própria competição entre as empresas pela mão de obra, né, para reter os seus talentos, e mais recentemente pela introdução da responsabilidade social aí das empresas. Formas de benefícios chamados aí sociais. 23/4, eita. É sexta-feira. E amanhã tem uma aula. E se eu gravasse uma aula e colocasse no YouTube para vocês? Ai, o que vocês acham? Por mim dava certo. Tipo, eu ia fazer no sábado de manhã, aí eu gravo, posto, como eu faço aqui normal, Pode né? ser. E aí vocês estudam em casa. Aí a gente pode dar, quando for na quinta-feira, a gente faz uma revisão, porque a N1 é para ser o conteúdo da unidade 1, né? Aí eu faço aqui da unidade 1 toda, e aí na terça-feira a gente já começa, na quinta que vem a gente já faz a unidade 2. Aliás, se eu puder, eu acho que eu faço até a unidade, pelo menos metade da unidade 2 também. A gente faz só um resumo, recapitulado. Porque essa disciplina agora, além de ser extensa, ainda pegou 2 feriados, né? Pois é, essa disciplina é muito grande. Teve tópico, Eu vi a grossura do livro dela, de uma para outra, a diferença é meio gritante. A do comércio exterior é bem 2, eu pequeno. pensei que eu não ia sair de lá nunca. Meu Deus. Meu povo, o pior não é isso. O pior são os slides que eu recebo. Aí eu digo, não, se eu colocar um slide desse, eu consigo terminar em 2 dias, mas o povo não vai entender nada. Vamos lá. O livro do comércio exterior é completamente diferente, é bem mais fino, viu? E eu estava lendo já, né, para montar a aula. E o de comércio exterior, por exemplo, logo no começo é muita parte histórica, é uma parte até que eu gosto, é de boa. Mas eu vou fazer isso. Viu? Tá, deixa eu até colocar aqui, então. Marcela, você dá aula de administração amanhã também? É quarta e sexta também, né? É segunda, quarta, quinta e sexta. Eita.
Haja garganta, viu? Guerreira. São 4 turmas diferentes. Eu estou dizendo, são 16 disciplinas por semestre. Que tem hora que a minha cabeça não presta para nada. Aí o aluno pergunta assim, professora, uma dúvida aqui da questão, a matéria já passou. Eu digo, não, faça o seguinte, manda no WhatsApp, porque agora eu não consigo focar, não. Deixa eu só colocar aqui na minha agenda, gente. Se eu conseguir, eu já gravo amanhã à tarde, mas não dou certeza, tá? Amanhã é sexta, né? Se eu conseguir, eu gravo amanhã à tarde e já posto amanhã à tarde, para vocês passarem o final de semana estudando. Mas não, no sábado de manhã eu gravo e já coloco, tá? Vamos lá, então. Finalizar aqui à noite. E gestão de pessoas, finalmente. Há formas de benefícios chamados sociais, né? Alguns benefícios são exigidos, vocês sabem, pela legislação trabalhista e previdenciária, né? Como férias, 13º, aposentadoria, seguro de acidente do trabalho, auxílio doença, salário família, salário maternidade, entre outros, né? Graças a Deus a gente ainda tem isso, né, gente? Vocês sabem que tem, o pessoal fala aí do exteriorismo, não tem esses benefícios, né? Que a gente tem aqui. As empresas, ao longo do tempo, introduziram outras formas de benefício, né? Como plano de saúde, refeições em refeitório próprio, né? Então, você pode levar a sua comida de casa, ou a própria empresa fornece, sei lá, você leva e tem um local para você armazenar, depois para esquentar, um local para você sentar e comer, né? Sistema de transporte diferenciado. Existem algumas empresas que vão buscar, né, os seus empregados. Empréstimos parcelados, gratificações diversas, complementação de aposentadoria da própria empresa, ou então planos terceirizados de seguridade social, serviço social interno, complementação dos salários nos afastamentos prolongados, implantação de horário flexível, associações atléticas, áreas de lazer internas, creche, né? Creche nas próprias dependências da empresa, isso é um benefício, porque aí a mãe, né, o pai, geralmente é a mãe, né, gente, vai lá, leva e tem de deixar a criança ali pertinho, não tem que pagar uma pessoa para ficar em casa ou deixar com a família, ou às vezes até as pessoas deixam sozinhas, né? Cooperativas de crédito e consumo, agência bancária e por aí vai, né? São várias as opções. Tem umas que oferecem aqueles, como chama? Meu Deus. Ai, Jesus, esqueci. Tem até lá no campus, eu detesto. Mas é benéfico, eu detesto porque eu sou muito ativa. Que é ginástica laboral, né? Ginástica laboral, que é para evitar que para você aprender ali, assim, alongar e tudo mais, para ficar saudável, por aí vai. Os benefícios negociados em convenções ou acordos coletivos passam a ser, então, de obrigatoriedade pelo período de vigência dos mesmos. Eu não sei se vocês sabem, né, mas toda aí categoria de trabalho, ele tem a sua CCT, né? Sua Convenção Coletiva de Trabalho, onde os sindicatos, né, das empresas com os dos empregados chegam a um consenso em qual vai ser o piso salarial por aquele ano, quanto é que vai ser como é que chama? O valor de uma diária, por exemplo, o valor do vale alimentação, quanto cada um vai contribuir, por aí vai. Lá tá tudo bonitinho. Vocês já viram uma CCT? Alguns benefícios são considerados como monetários, porque exigem aí um desembolso direto da empresa, né? Tem o retorno previsto, inclusive gerando encargos sociais, como férias, 13º, imagina lá,
Por exemplo, imagina que tem um psicólogo para atender você, imagina que tem a creche, vão ter que contratar pessoas para ficar na creche, né? Vão ter que gerar encargos, vai gerar outros encargos aí. Outros podem ser ou não monetários, dependendo aí da liberdade da empresa, como os planos de saúde, refeitório interno, transporte diferenciado, creches, cooperativas, etc., em que a empresa aí, ela decide se ela vai ou não participar nos custos ou apenas facilitar o acesso. Para o que haver nada, os benefícios também podem ser classificados em assistenciais, recreativos e supletivos. Os benefícios assistenciais, eles visam prover o funcionário e a sua família, né, em condições de segurança e previdência em caso de imprevistos e também de emergências. Então, o quê? Assistência médica hospitalar, odontológica, assistência financeira através de empréstimo, serviço social, complementação da aposentadoria ou planos de previdência social, né? Seguro de vida em grupo ou de acidentes pessoais, creche para os filhos dos funcionários. Há os benefícios recreativos. Esses aí, eles visam proporcionar ao funcionário condições físicas e psicológicas de repouso, diversão, recreação, higiene mental ou lazer, podendo se estender para a família do funcionário, como grêmio ou clube, áreas de lazer nos intervalos de trabalho, música ambiente, atividades esportivas e comunitárias, passeios e excursões programadas, congraçamentos em datas especiais. Tem também os planos supletivos, que são serviços e benefícios que visam aí proporcionar aos funcionários certas facilidades e conveniências para melhorar sua qualidade de vida, como estacionamento privativo, cooperativa de gênero alimentício, convênio com supermercado, agência bancária no local de trabalho, né? É muito bom, imagina aí, tu não ter que ir lá na lotérica, né? Já tem ali. Então, os benefícios, eles devem atuar positivamente nessa relação entre empresa e empregado, contribuindo assim para diminuir o desgaste físico e psicológico dos colaboradores, né? Melhorar a qualidade de vida dos colaboradores, proporcionar o recrutamento e seleção, condições para atrair novos candidatos, diminuir o absenteísmo, que são as faltas ao trabalho, bem como o turnover, que é a rotatividade de pessoas na empresa, ou seja, ele quer reter as pessoas, né? Reduzir ao máximo possível o custo hora da empresa, minimizar as deficiências aí relacionadas aos serviços sociais prestados pelo governo, como segurança, transporte e educação. Quer deixar a pessoa feliz, né, gente? Ou seja, como a própria unidade diz, né, quer manter o funcionário. O desenho desse plano de benefício, né? Cada organização, ela oferece um plano de benefícios que é desenhado de acordo com critérios próprios, né? A tendência aponta aí para uma evolução na direção da satisfação das necessidades sociais, de autoestima e de autorrealização desses funcionários. Critérios de desenho de planos de benefício. Eu estava lendo hoje que, por exemplo, a LinkedIn deu uma semana de férias, parece, para os funcionários. Foi bem interessante, porque eu tinha visto uma matéria, um site que estava dizendo que da questão do adoecimento, né, na pandemia, dos funcionários. Aí, em seguida, eu vi essa notícia, já pensando nisso. E está se falando muito nisso. Outro dia eu vi, estava lendo, não sei se era no New York Times, não lembro agora, né, que essa questão do trabalho, existe agora essa forma de trabalho híbrido, né, que a pandemia aí se atentou, que traz mais liberdade para o funcionário, que é você trabalhar um tempo na empresa e outro período de casa.
né? E aí você ter essa liberdade, né? Porque você trabalhando em casa, você tem geralmente uma liberdade de horário. O importante é a produtividade. Mas você pode, por exemplo, a questão da pontualidade, você chegar lá no trabalho 8 horas da manhã, né? Você não tem que lidar com isso. Você pode acordar mais tarde, ficar de pijama na cama, depende da realidade de cada um, né? E ali já ir despachando alguma coisa, depois levanta, você traz mais liberdade e aí traz mais felicidade, né? E a gente sabe que um funcionário mais feliz produz mais. Quais são os critérios se eu quiser fazer um desenho aí de um plano de benefício? Deve levar em conta 2 critérios importantes. O princípio do retorno do investimento. Então, todo benefício concedido, ele deve trazer um retorno para a organização, em termos de maior produtividade, melhoria na qualidade, motivação, retenção de pessoas, entre outros, tá? Então, você não vai colocar um benefício só por colocar, se não vai gerar mais nada. O que é que vai gerar? O que é que eu vou ter de benefício para melhorar o desempenho da minha empresa, né? O princípio da mútua responsabilidade. Significa que os custos dos benefícios, eles devem ser divididos entre a organização e os funcionários beneficiados. Por exemplo, o plano de saúde, né? De acordo com a maioria das CCTs, que eu já tive acesso até hoje, para ser rateado, para ser dividido meio a meio, né? Se o funcionário quiser, então ele vai pagar 50%, a empresa vai pagar os 50%. Aspectos importantes a se considerar aí no desenho de um plano de benefícios. Primeiro, é considerar que os programas de benefícios legais devem estar interligados com as contribuições previdenciárias. Não há evidências que comprovem um melhor desempenho por causa de benefícios. Os benefícios, eles não aumentam necessariamente a motivação das pessoas. Muitos funcionários não valorizam os benefícios. Era isso que eu ia dizer, não gera motivação, depende do benefício, ou então a pessoa mesmo não valoriza, né? A tendência do mercado, os sindicatos e os concorrentes exercem pressão permanente para aumentar os benefícios espontâneos. E os custos, né, dos benefícios tendem a crescer muito. Então, tem que considerar isso daí, levar em conta antes de você decidir por fazer aí, botar em prática o seu plano. Nível de atuação do plano. A empresa, ela deve analisar primeiramente a estratégia que ela vai dizer, que ela quer utilizar. No sentido aí de conseguir alcançar os resultados positivos com a implantação do plano, podendo então definir os seus objetivos, como ousados e agressivos no mercado, a fim então de atrair uma mão de obra altamente qualificada e talentosa, oferecendo benefícios inovadores e atrativos, mantenedores de divisão interna, né, atendendo aí às expectativas dos colaboradores, e conservadores, objetivos conservadores, oferecendo então apenas os benefícios legais e alguns de custo mínimo. Então tem os níveis, né, que você deseja aí implementar, que é o nível conservador, mantenedor, ousado e agressivo. Informar os benefícios. Para que os benefícios eles afetem a satisfação das pessoas, é preciso, né, necessário, que elas sejam devidamente informadas sobre esses, né? Suas condições de acesso e parcelas de participação, né? Utilizando-se aí de instrumentos como relatórios anuais, boletins internos, relatórios de custo, avaliação dos colaboradores, reuniões em algum momento, né? Tem que estar informado quais são as condições de uso, né, daqueles benefícios. Para finalizar, acompanhar os custos. Então, um aspecto aí de muita importância é verificar permanentemente se a relação benefícios concedidos versus melhoria dos resultados organizacionais
se ela reflete uma vantagem competitiva na concessão dos mesmos. E também é preciso analisar os itens de saúde financeira da empresa, né, em relação aos custos dos benefícios concedidos. Então, também é uma medida aconselhável, devendo aí ser avaliado principalmente o custo total dos benefícios, tanto mensal quanto anualmente, o custo dos benefícios por colaborador, também mensal e anual, o retorno do investimento feito em benefícios aí anual, o impacto financeiro dos benefícios na folha de pagamento e os custos de participação da empresa e do colaborador aí no plano, certo? É isso, meu povo, nem acredito. Finalizamos gestão de pessoas. Não sei quantos tópicos foram. Ó, da unidade 3 foram 5. Da unidade 2 foram 7. Então já foram 12. Da unidade 1 eu não sei quantos foram. Matéria boa, viu? Hã? Matéria boa. Gostaram? Confesso que não é das minhas preferidas. O comércio exterior deve ser melhor, né?